Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre a patrocinadora Adidas, se realmente está perto de fechar um acordo com o Corinthians ou não. E vamos falar também sobre Yuri Alberto, se fica ou não no Corinthians. Tenho novas informações para trazer para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, vamos começar aqui então com a Adidas, tá? Muitos falando que o Corinthians está muito próximo de fechar com a Adidas. Por quê? Hoje a proposta da Adidas é maior do que a proposta da Nike. Porém, a situação não é tão fácil assim, como muitas pessoas estão pensando. Agora é só assinar o contrato e já era, Corinthians e Adidas estão fechados. Muito pelo contrário, tá, Fiel? Ainda tem um trâmite gigante, judicialmente falando, referente à Nike. Porque a Nike tem, até 2029, a condição de valores de renovação automático. Desde lá da época do Alib no Corinthians, tá? A Nike já está há 22 anos no Corinthians. Obviamente que eu prefiro aí que o Corinthians fecha com a Adidas, porque vai pagar mais. Preferimos também aí camisetas novas. A Nike pisou muito na bola da entrega de camisetas, principalmente aquela toda preta do Corinthians. Então realmente é uma situação que levou a essa situação. Porém, Fiel, a briga judicialmente hoje, o Corinthians está procurando uma brecha contratual para poder fechar com a Adidas. Já trouxe informações aqui referente que a Nike terceirizou a empresa para fornecer os uniformes para o Corinthians, sendo que quem deveria fornecer seria a própria Nike no Brasil. Essa é a brecha que o Corinthians busca na justiça. Mas em via contratual, a Nike ainda está no direito de renovação automática. Óbvio que o Corinthians vai tentar negociar com a Nike essa rescisão, pagar valores para a Nike, porém não é tão fácil assim como muita gente está falando. Ah, muito próximo, agora vai fechar, só falta anunciar a nova patrocinadora. Não é tão bem assim, tá? O próximo que a gente fala é de negociações do Corinthians acertar um acordo com a Adidas em valores aí financeiros, mas não que vai ser fácil o Corinthians anunciar. O Corinthians pode acertar com a Nike, mas ela virar patrocinadora do Corinthians aí de materiais esportivos, aí já é outra história. A gente vai ter que aguardar realmente esse trâmite judicial. Até porque, Fiel, a gente fala, a Nike já está há 22 anos, poderia rescindir de forma amigável. As coisas não acontecem assim, porque tudo envolve dinheiro. E o contrato com a Nike envolve dinheiro, porque o Corinthians vende muita camiseta. Porém, a proposta da Adidas é magnífica para o Corinthians, né? O Corinthians aí vai receber um valor de 86 milhões de reais, óbvio que não é integral, porque tem os materiais esportivos que são descontados, tem os royalties também, tem muita coisa a ser descontado. Porém, a proposta ainda é muito maior do que o da Nike, que a Nike ofertou. Então, o Corinthians também, depois de vender 1 milhão de camisetas, que ele bater esse teto de venda, todas as camisetas que o Corinthians vender, ele vai ganhar R$ 25 por camiseta. Então, a proposta da Adidas é maravilhosa, está bem superior à proposta da Nike. A Nike, até o presente momento, não demonstrou interesse numa possível equilibrar aí a proposta da Adidas, pelo menos igualar ou ultrapassar. Até o presente momento a Nike está na dela e não quer dizer que o Corinthians vai fechar com a Adidas amanhã ou depois. Se eles acertarem os valores os valores financeiros, eles podem acertar entre eles, Corinthians e Adidas. Aí o Corinthians vai brigar com a Nike para conseguir rescindir o contrato, porque a Nike tem aí contrato ainda com o Corinthians até 2029, tá, Fiel? Então, quando você vê aí, Corinthians muito próximo de fechar com a Adidas, realmente está próximo de fechar, mas anunciar já é outra história, já é outra situação no timão, tá? Então a gente vai ter que aguardar aí essa briga judicial entre Nike, Adidas e Corinthians, que vai muito tempo ainda para ser anunciado, caso o Corinthians consiga vencer na justiça e consiga rescindir o contrato com a Nike. Certo, Fiel? Comentem o que vocês acham, quero saber a sua opinião, porque temos novas informações referente ao Yuri Alberto, se fica ou não no Corinthians, tá, Fiel? Agora, a segunda informação que chegou para o corintianeiro é certeza agora, tá, Fiel? Yuri Alberto recebeu proposta oficial da Inglaterra. Não sei o time para te falar exatamente qual é. Acredito que pode ser o Atlético de Madrid, porque também... Não, desculpa, Inglaterra não, né, Fiel? O Nottingham Forest também estava querendo o Yuri Alberto, assim como o Fulham também está querendo o jogador. Acredito que essa proposta pode ser do Nottingham Forest, tá? Que já tinha ofertado para o Yuri Alberto lá atrás uma proposta equivalente aí a quase 180 milhões de reais
e não deixou aí descartado a possibilidade de fechar com o Yuri Alberto. Então existe a grande chance sim do Yuri Alberto deixar o Corinthians, principalmente se chegou aí nos valores de proposta de 200 milhões, que era o valor teto que o Corinthians gostaria de vender o Yuri Alberto. Não tem nada cravado, não estou cravando para vocês que o Yuri Alberto vai sair, não estou cravando que é o Nottingham Forest, estou cravando para vocês que a proposta apareceu. O que não tinha antes de proposta, agora tem proposta para o Yuri Alberto deixar o Corinthians, tá, fiel? Aí vai depender do jogador, vai depender do Corinthians, que sinalizou que poderia aumentar o salário do Yuri Alberto, mas até o presente momento também não aumentou esse salário, não fez uma proposta de aumento salarial para o Yuri Alberto, que já ganha 2 milhões de reais mensais, é muita grana. Será que o Corinthians teria condição de aumentar esse salário para o Yuri? Eu acredito que, sinceramente, o Corinthians deveria sim aumentar o salário do Yuri. É muito mais fácil se aumentar de um jogador que já está no seu elenco, um jogador que já está no seu clube, é muito mais fácil ele ficar, você ofertando um pagamento melhor para o Yuri Alberto, tá? Um salário melhor, porque depois que ele for embora se vender, tudo bem, o Corinthians vai pegar 100 milhões de reais, mas e aí? O que vai fazer depois? Vai contratar quem? E qual será o valor? Será um centroavante de peso? Será do mesmo nível do Yuri Alberto? Nós não sabemos, né? Se o Corinthians tem muitas dívidas para pagar. Então, realmente, o Corinthians não adianta ir lá e trazer um Pedro Raul da vida, um exemplo, porque o Pedro Raul é do Corinthians, tá, fiel? Está emprestado até dezembro desse ano. Não adianta o Corinthians ir lá e trazer um outro jogador sem grande expressão, um jogador que não está vivendo uma fase boa, ou um jogador que será uma aposta. Não, o Corinthians tem que trazer um jogador para chegar e resolver se o Yuri Alberto sair do Corinthians. Então é melhor o Corinthians fazer uma proposta que segura o jogador no timão, pelo menos até o final do ano, você mantém o Yuri Alberto, disputa os campeonatos do ano aí que o Corinthians tem chance, uma Copa do Brasil, uma boa classificação no Brasileiro, e aí você pode vender o jogador no final do ano até mais valorizado. O problema é você vender o Yuri Alberto agora e trazer já nessa janela que vai se abrir um grande jogador, né? Um jogador do nível do Yuri Alberto. Esse é o grande problema. Mas a proposta está na mesa do Corinthians, tá, fiel? Antes, o que não tinha, existe agora uma proposta para o Yuri Alberto, tá? Eu realmente não sei se chegou nos 200 milhões de reais, mas eu acredito que sim, porque o Corinthians já recusou proposta do Yuri Alberto aí de 186. Então, se ele recusou essa proposta, a chance é grande aí de chegar aos 200 milhões, porque é o que o Corinthians queria. E realmente, não sei se para o Corinthians, realmente, se o Yuri Alberto vai querer sair do Corinthians também. A vontade do jogador prevalece. Existe o clube também, tá? Olha, eu não quero jogar nesse clube. A vontade, se o Yuri Alberto falar que não, a Lei Pelé protege o jogador e ele não vai. Existe também o interesse do Yuri permanecer no Corinthians, mas o Corinthians tem que chegar no cara, ofertar uma proposta melhor do que ele ganha hoje, para você convencer o Yuri a ficar. Não o Corinthians ficar a parte de tudo, ficar mudo na história do Yuri Alberto, e aí o jogador vai se sentindo desvalorizado até que pinta aí uma proposta irrecusável. A grande questão é que realmente eu tô achando que o Corinthians quer vender o Yuri Alberto, que o Corinthians precisa realizar 180 milhões em vendas de jogadores, segundo o ex-diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, precisa realizar vendas e realmente o Yuri Alberto é um jogador do Corinthians, vamos dizer assim, mais valorizado hoje no elenco é o Yuri Alberto e o Rodrigo Garro. Então, certamente, pode ser que o Corinthians também queira vender aí o Yuri Alberto por 200 milhões, lembrando que o Corinthians fica apenas com 50%, 50% pertence ao Zenit da Rússia. Certo, fiel? O que vocês acharam? Você acha que o Yuri fica ou vocês acham que o Yuri vai embora aí, tá, fiel? Por 200 milhões. Comentem que eu quero saber a sua opinião. O espaço aqui é de vocês, tá? Só quero esclarecer aqui antes da gente terminar esse vídeo, referente ao Hugo Souza, tá, fiel? Porque eu trouxe informações no canal do Corintianeiro 2.0 que o Hugo Souza foi especulado pelo futebol da Itália. E houve muita aí dúvidas, né, da galera. Mas o Corinthians vai vender o Hugo Souza, fiel? Você consultar o jogador se ele quer jogar na Itália, como os clubes italianos fizeram, que foram apenas 1 ou 2 clubes que fizeram, um clube de mais expressão e um clube de menos expressão, que fizeram uma oferta para o Hugo Souza. Uma oferta, fizeram uma consulta para o Hugo Souza, olha, você tem interesse de vir jogar na Itália? Isso não quer dizer que o Hugo Souza vai sair do Corinthians. Existem direitos contratuais que protegem o Corinthians, existe multa rescisória que protege o Corinthians, isso não quer dizer que ele vai sair do timão. Então aí muitas pessoas comentando em dúvida, foi apenas uma consulta, ainda eu frisei no vídeo, falei, fiel,
Foi apenas uma consulta para o Hugo Souza. Não tem nada em negociação, não existe proposta, pelo menos até o presente momento não. E outra, ninguém aguenta Matheus Donelli no gol de novo, né? Vamos ser sinceros. O Hugo Souza aí é um goleiro que o Corinthians achou na capacidade do Fabinho Soldado em buscar um goleiro lá em Portugal, na segunda divisão, totalmente desvalorizado. O Hugo Souza já tem uma pequena história com o Corinthians, tem tudo para virar um grande ídolo, assim como o Cássio foi. O Corinthians não pode perder goleiro, porque realmente está defasado aí as situações de goleiro, tá, fiel? A gente tem aí o Matheus Donelli, que é o reserva imediato hoje. O Corinthians estava negociando com o goleiro também, já parou de negociar, tá? No Brasil tem poucos goleiros bons e a gente tem que segurar o Hugo Souza, só para esclarecer. Certo, fiel? Mas comentem aí nos comentários o que vocês acham. Yuri Alberto fica ou sai? 200 milhões é uma boa venda para o Corinthians ou não? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vou responder todos os comentários de vocês sem dúvidas. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!